Bom, gente, vamos começar então a introdução à aula do CorelDRAW. Lembrando que essa introdução é para a aula voltada especificamente para a parte de criação de cartão de visita, de panfletos, cartazes, enfim, especificamente para a criação de layout. Por que eu estou falando que essa aula é especificamente para a criação de layout? Porque pode ter alguém que vai falar que ficou alguma parte sem passar. A minha ideia não é ensinar CorelDRAW. Essa aula não é para ensinar CorelDRAW. Essa aula é para ensinar a fazer arte, a criar propaganda e fazer design e entender um pouco mais de design gráfico. Porém, obviamente, para a gente começar a trabalhar com isso, como o foco é sempre o mercado de trabalho, para quem precisa começar com isso, vai ter gente que já sabe trabalhar no CorelDRAW, mas vai ter gente que não sabe fazer nada. Então, essa aula é especificamente para quem está começando. A gente vai fazer algo mais simples. Eu vou começar explicando as ferramentas do CorelDRAW e fazendo gradativamente, ensinando um pouco de CorelDRAW gradativamente. E lembrando que eu vou estar ensinando só para aquilo que eu penso em trabalhar, ou seja, só para a criação de cartaz, banner, enfim, a gente vai usar algumas ferramentas. Primeira coisa, vamos entender o seguinte: existem vários modelos de CorelDRAW, esse aqui é o X8. Então, o que eu peço para os meus alunos? Tem gente que está trabalhando com X6, tem gente que está trabalhando com o X7. Então, eu abro um documento aqui, eu venho aqui em novo, deixo aberto um documento, só para fazer especificamente uma coisa. Vou lá em ferramentas, aqui, desculpa, em janela, área de trabalho. No meu, por ser X8, eu coloco aqui inspiração na versão X6. Ele já está. Mas alguns não vão estar, aí você clica lá, inspiração na versão X6. Outras pessoas vão estar, quem tiver com Corel 7, vai aparecer aqui versão clássica. Aí você clica lá na versão clássica, que vai para essa mesma versão. Ok? Beleza. Só fiz isso para mudar. Vou fechar aqui. E aí a gente vai iniciar o CorelDRAW baseado do zero. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir o Corel, desculpa. Fechar aqui que eu abri errado, já tinha visto que eu abri errado. Novo, beleza? A gente vai abrir o novo. No meu caso, abriu direto, mas no de vocês vai abrir para vocês colocarem o nome do arquivo, vai abrir para vocês redimensionarem a página. Vocês podem abrir direto, dá um ok, abre e deixa do jeito que está aí, que já vai ficar desse jeito, beleza? Isso aqui a gente, para começar a falar em Core, a gente precisa conceituar como é o meu ambiente para se trabalhar. Conceituando como é o meu ambiente de trabalhar, aí eu começo a dar passos adiante. Primeiramente, é entender que esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui é o meu plano de fundo. É com ele que eu vou trabalhar. Tudo que está nesse fundo é a minha parte trabalhada. Eu consigo colocar coisas do lado de cá, eu consigo colocar elementos aqui, em qualquer lugar do plano. Porém, vamos dizer que não é uma área impressa, não é uma área trabalhada, então não vou colocar nessa área. A gente vai trabalhar só aqui dentro. E hoje eu vou mostrar para vocês as ferramentas da parte superior, da parte lateral. A gente só vai passar nas ferramentas. E o que for aparecer aqui. Vamos passar bem rapidamente. Por quê? Porque eu pretendo dar uma pincelada em cada elemento que eu passar. Então aqui eu só vou falar que a gente vai mais usar. Na primeira parte, na primeira aba aqui de arquivo, tem o novo, que é para a gente abrir um novo elemento. Novo baseado em um modelo, vocês vão ver que vai abrir vários modelos. Isso aqui a gente não vai usar, porque afinal de contas a gente vai trabalhar criando arte, então não vamos precisar disso. Abrir, caso você tenha arquivos lá já salvos para abrir. Arquivos recentes, eu já tenho alguns aqui e no caso a gente vai, se for trabalhar com algumas coisas que vocês acabaram de trabalhar e porventura esqueceu, é só vir aqui e abrir novamente que vai estar aqui o arquivo, beleza? Arquivos recentes.
fechar uma janela, fechar todas. Você pode vir aqui, salvar, entendeu? Salvar como modelo não é necessário. Aqui tem o salvar, que não está, né, não tá definido, porque não tem nenhuma imagem. Adquirir imagem a gente vai pular. E aqui importar, a gente vai aprender mais que quando a gente trouxer elemento de fora para dentro do CorelDRAW. Exportar, a mesma coisa. Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai aprender. Outro que a gente vai usar bastante, editar, a gente vai usar especificamente para cada área, depois eu mostro. Exibir, a gente vai falar de exibir, eu geralmente deixo na exibição que dá, a gente não precisa mexer, tá? Layout, então assim, vai trabalhar, aqui você vem inserir página, duplicar página, detalhezinho também. Organizar, tá? Efeitos, e aqui tem alguma coisa de efeitos que a gente vai passar. Bitmap, é a gente fazer um modelo de mapa para a nossa imagem, vou explicar também. Texto vai trabalhar aqui, a gente vai usar até boa parte, porque aqui se quiser dividir coluna, pau, mais para a parte de jornal e tal. Eu particularmente divido isso manualmente, porque às vezes a gente precisa fazer muitos ajustes. Eu fiz um jornal há pouco tempo, então a gente precisa fazer alguns ajustes. Eu faço isso sempre manualmente. Capitulação é para aparecer aquela letra maior, também não gosto muito de fazer, faço manualmente, tá? Enfim. Tabelas, ferramentas, a gente vai aprender. Janela, para fazer aquilo lá que a gente precisa. Também eu vou ensinar a gente a trabalhar com paleta de cor, tá? E ajuda. Então, basicamente, a parte de cima é essa. A parte lateral, eu vou explicar com calma, passo a passo, e tudo que eu for fazendo aqui, eu vou explicando. E essa vai ser a aula de hoje, que a gente vai trabalhar essas duas ferramentas, que é ferramenta de seleção e ferramenta de forma, beleza? Então vamos lá. Bom, essa ferramenta aqui é a ferramenta de seleção. Nada mais ela serve para selecionar objeto. A gente precisa lembrar que a ferramenta de seleção, às vezes, ela está desmarcada. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Você seleciona o retângulo aqui, ele está aberto. Vou colocar sempre dentro da nossa área aqui, tá, de trabalho. O retângulo está aberto aqui e ele está como retângulo. Se eu quiser tentar segurar esse retângulo e carregar ele para fora, eu não consigo. Tem uma maneira de acontecer isso. De repente, se eu pegar pelo centro, mas mesmo assim é difícil. Tem computador que dá certo, tem computador que não dá. Eu não consigo fazer. Por quê? Tem uma maneira de eu carregá-lo. Eu preciso marcar a ferramenta de seleção. Essa ferramenta é só para construir retângulo. Essa é a ferramenta de seleção e é ela que eu carrego. Ok? Isso vocês vão percebendo ao longo do tempo. Isso aí vai se tornar automático. Se vocês olharem no vídeo, eu viro e mexo, vou fazendo no vídeo, clicando fora aqui para ele desmarcar todas as ferramentas e depois eu vou lá no retângulo. Vocês vão ver isso, beleza? Então, criei um retângulo. E o que a gente vai fazer agora? Deixa eu deletar aqui para voltar. Pego o retângulo e crio o retângulo em qualquer área ali da sua área de trabalho. Então, se quiser arrastar ele, não consegue, eu vou apertar a ferramenta de seleção e vou arrastar mais ou menos por centro aqui. Acho que se você arrastar direitinho até aparece, ó, tá vendo? Centro, quer ver? Pega aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, centro. Beleza? Um pouco pro lado. Não sei porquê, mas centro aqui tá lateral. Beleza, centro. Ok? Centralizado o meu retângulo. Eu começo a trabalhar em cima dele. E agora eu ensino a trabalhar com a ferramenta de forma. Beleza? Clico nesse retângulo. A ferramenta de forma me mostra algumas opções aqui. Certo? Se eu selecionar uma das laterais e arrastar, vocês vão ver que ela vai puxar todas as laterais juntas. Ou seja, com a ferramenta de forma marcada, se eu fizer isso com a ferramenta de seleção, você não consegue arrastar com esse intuito. Você consegue ir para cima, para baixo. Se você fizer aqui no meio, ó, você vai só a parte superior. Se você fizer lateralmente, é a mesma coisa. Se você fizer na diagonal, você faz uniforme. Existe outra maneira da gente usar essa ferramenta de seleção. Se a gente apertar o
o Shift, ou desculpa, é o Shift, é o Ctrl, deixa eu ver aqui, se é o Ctrl ou se é o Shift, é o Shift. Você expande ela proporcionalmente, isso é uma dica muito interessante. Clicou na ferramenta, apertou o Shift e expande proporcionalmente. Ok? Interessante. Agora, na ferramenta de forma, se você selecionar e apertar o Shift, não adianta nada. Volta do Ctrl Z. Uma maneira, aperta duas vezes, uma só no caso, porque ele já vai estar... Vamos clicar fora aqui, tá? Cliquei fora. Apertei a ferramenta de forma. Cliquei uma vez e essa é a segunda vez que eu escolhi um quadrado. Se eu fizer o formato, ela vai fazer só nesse ângulo, porque eu selecionei apenas esse ângulo. Se os quatro estiverem selecionados, tiver esse pretinho aqui, os quatro vão fazer juntos. Ok? O que eu posso fazer é apertar o Ctrl e aí ele faz só um lado também. Beleza? Com o Ctrl apertado, eu não desmarquei, estão todas marcadas, eu não desmarquei, só que eu apertei o Ctrl, vou dar o Ctrl Z para voltar aqui, ó. Vou narrar o que eu estou fazendo. Apertei o Ctrl, cliquei aqui, ó, e estiquei. Aí ele vai só esse lado. Tá vendo que estão todas as pontinhas marcadas? Se eu fizer aqui agora, vão todas juntas, ó, tá vendo? Vão todas juntas, ok? Então, Ctrl Z ficou assim. Essa é uma forma. Se vocês olharem aqui em cima, vocês vão ver que tem alguns elementos para diferenciar o canto. Existe esse canto que é o canto redondo, esse canto que eles chamam de canto com vieira, existe o canto reto, né, o canto chanfrado. Você pode apertar, tá vendo? Aqui esse canto está feito, eu posso apertar, ele vai fazer por conta própria. Ok? Então vamos fazer aqui um design diferente, tá? Beleza? Um design diferente. Show. Vou fazer os cantos assim, mas vou deixar o canto reto, tá? Errado. Deixar o canto reto. Ok? Fiz um elemento diferente. Está feito esse elemento. Esse elemento, vocês vão reparar que se você apertar a ferramenta de forma, as dobras, que são esses pontos, essas marcações aqui, as dobras, elas estão presas umas às outras. Tá vendo? Ela tem lá suas especificações. Então, o que a gente vai fazer para mudar um pouco isso? Porque ele está em vetor, mas ele não é um elemento que está vetorizado. Ele é um vetor quadrado, vamos dizer assim. Então, vamos precisar transformar esse elemento em partes que possam ser mexidas separadamente. Eu venho aqui na ferramenta de mão livre, veja bem. E antes da gente fazer o teste, a gente vai treinar essa ferramenta de mão livre. É muito simples utilizá-la. Se você apertar e vir arrastando, você vai ver que você não consegue fazer reto e ela faz um formato. Quando você largar, ela cria mais ou menos o formato que você quer. Se a pessoa for bom de desenho, ou se ela tiver aquela caneta, né, aquela caneta de desenho, você consegue fazer aqui, ó. Vou tentar fazer minha assinatura, tá? Você consegue fazer, ó. Tá vendo? Ficou mais ou menos. Ela não fica igual, óbvio, que é um pouco diferente, mas vamos mudar. Deixa eu tentar fazer direito a assinatura. É mais ou menos isso minha assinatura. Ficou mais ou menos. Dá para utilizar. Se você tiver mais ou menos a manha aqui de trabalhar com mouse, você consegue utilizar essa ferramenta que é a mão livre. Mas para aquilo que a gente está trabalhando agora, a gente vai aprender essa função da ferramenta. Clica e solta o botão. Se você esticar agora, ó, está vendo onde está aqui o xizinho? Se você esticar, ela vai... vamos dizer que ela fez um ponto que é o eixo dela, o centro dela ali. E a partir desse eixo aqui, desse ponto central, você vai puxar para onde você quiser. E se você quiser fazer traço reto com ela, é bem mais fácil. E aí você puxa reto. Ok? Repetindo. Apertou, soltou, esticou, apertou de novo para soltar. Calma, apertei de novo, soltei. Agora eu vou fazer diagonal. Apertei, fiz um diagonal aqui, apertei de novo, soltei. Tá vendo? Tudo isso fácil. Vou deletar aqui essa de cima, apertei delete, saiu de cima, ficaram essas duas de baixo. Ok? Beleza.
Eu criei esses pontos aqui para mostrar uma ferramenta que é importante, que é essa ferramenta de forma, que é a ferramenta que a gente está trabalhando. Então, clico nesse elemento. Se eu clicar duas vezes, cliquei duas vezes, uma, duas juntos ao mesmo tempo, vocês vão ver que eu dei uma quebrada nos pontos. Então, esse ponto eu já mexo separadamente, tá vendo? Se eu fizer isso em outro lugar, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Mexo separadamente e assim o tempo inteiro que eu fizer vai acontecer. Isso é muito útil para a gente trabalhar. Isso também é muito útil para a gente entender como funciona isso. Como é que isso se relaciona. A ideia é o seguinte. Quando você cria um ponto, não apaga nenhuma peça aqui, tá? Não apaguei nada ainda. Quando você cria um ponto, aqui, um ponto reto na ferramenta de mão livre, se você clicar uma vez, esse ponto para e você fechou a reta. Vou dar Ctrl Z. Se você clicar uma vez e clicar, quando você for teoricamente fechar, se clicar duas vezes, rápido, você fecha e recomeça um outro ponto, tá vendo? Fecha, recomeça outro ponto. Fecha e recomeça outro ponto. E esses pontos estão linkados entre si. Você faz mais ou menos isso aqui, tá? Que a gente ensinou anteriormente, só que sem tirar a mão do mouse. Você faz de uma vez só. Qual é a vantagem disso? Se for uma linha reta, você pode fazer desse jeito que eu ensinei anteriormente. A vantagem é se você quiser criar uma forma. Eu apaguei aquilo lá. Por exemplo, clico, aperto duas vezes e emendo aqui, ó. Aí eu criei uma forma. Quer saber se esse formato está fechado? Escolhe uma cor aqui do lado e clica com o botão esquerdo. Se aparecer a cor aqui, ele fechou. Vou fazer aqui um do lado, onde a cor não vai aparecer, porque eu não vou fechar. Ó. Coloquei aqui. Ele não está fechado. Ó. Ele não está fechado, tá vendo? Apertei o amarelo. Não apareceu a cor. Agora, se eu selecionar essa ferramenta aqui com a ferramenta de forma, aqui, e grudar ele lá, vocês vão ver que vai aparecer amarelo. Quer ver? Grudei, soltei. Apareceu amarelo. Certo? Se tiver dúvida, gente, eu estou explicando de uma vez só para o vídeo não ficar longo. Mas se tiver dúvida, vocês voltam lá no vídeo, vê o que eu fiz, deixa comentário aí se não entendeu, enfim, beleza? Feito isso, agora o que eu vou fazer? Seleciono a ferramenta de seleção, ele já está selecionado, eu vou apagar, deleto. Esse aqui também já está selecionado, vou deletar. Seleciono ele e deleto. Venho aqui em cima dessa ferramenta, deleto. Vem em cima dessa aqui, desse que nós fizemos e deleto. Beleza? Pego esse elemento aqui, eu vou diminuir um pouco no meu caso aqui. Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Repara, estou com a ferramenta de seleção. Venho no canto para diminuir uniformemente. Separei ele. Tá? Com ele marcado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele marcado. Posso clicar fora aqui para desmarcar. Desmarquei. Venho aqui na ferramenta de mão livre, beleza? Eu vou aumentar, eu vou apertar F4, que ele vai aparecer o desenho centralizado na tela. Lembrando só de uma coisa, F4 é na versão X8 se ela estiver como X6, igual eu mostrei lá no início. Se não tiver, o X4 não funciona, beleza? Seleciono o nó, ponho o mouse, não estou fazendo nada, só estou botando o mouse em cima do nó. Então, apertei o mouse, estiquei até lá em cima. Apertei duas vezes e assim eu vou fazer. Em todos os pontos. Só apertando duas vezes. E aqui eu vou emendar. Pronto, emendei. Beleza. Vou retirar um em cima do outro. Um em cima do outro. Então, se vocês lembrarem, o de baixo foi o que eu criei e o de cima foi o que a gente fez com a ferramenta de forma. Tá? O de cima eu vou pintar de azul, o de baixo eu pinto de vermelho. Beleza. Tá? Ferramenta F4 para centralizar os dois elementos da tela. Agora, ferramenta forma. Apertei no primeiro. Tente puxar, selecionar a bordinha e puxar. Você não vai conseguir. Ó. Senão você vai mudar o formato. Beleza? Mesmo se você clicar duas vezes, só aquele formato lá de cima você muda. Não deu certo. Vamos tentar fazer isso no de baixo? Selecionou o de baixo. Pode reparar que a seleção dele não ficou aquela seleção fechada.
com aquele preto fechado. Ou seja, já é diferente. Então, se você botar lá, vai aparecer um mais, aí você consegue puxar só esse ponto. Tá vendo? Entenderam? Se eu quiser criar só mais um ponto, igual eu ensinei naquela ferramenta reta lá, clica 2 vezes aqui, você cria mais um ponto. E assim vai, pode criar quantos pontos vocês quiserem. E vão trabalhando nesse meio. Então, esse você não consegue mexer, esse você consegue. Tem uma maneira de conseguir mexer isso aqui? Tem. Vamos clicar nele. Vocês vão apertar o seu botão direito, tá, do mouse. Vão aparecer essa caixa de ferramenta aqui. Você vem aqui, ó. Depois eu explico detalhadamente um pouquinho de cada um, mas vai ser com o tempo. Vem aqui, converter em curvas. Quando você converte em curvas, vamos dizer que você abre esses pontos que estavam fechados e aí você consegue trabalhar. Ou seja, um era vetor também, mas era vetor fechado. O outro não era vetor. Desculpa, o outro era vetor, só que era vetor aberto. Então, beleza. Se vocês repararem, eu vou aproximar aqui. Se vocês repararem, ele está com a borda preta, né? Por quê? Porque a gente preencheu o centro, mas deixou a borda do lado. Se você quiser tirar essa borda aqui, ó, você vai em Ferramenta e Seleção, vai selecionar ele. Tá vendo essa cruzinha aqui nesse canto esquerdo, ou aqui em cima mesmo da paleta de cores? Essa aqui é a nossa paleta de cores. Você clica com o botão direito para tirar a borda. Tirou a borda. Se você quiser tirar o centro também, eu vou voltar com a borda só para vocês verem. Se quiser, opa, errei. Se vocês coloquei o centro de novo. Se vocês quiserem tirar o centro, vocês cliquem com o botão esquerdo que sai só o centro. Beleza? Mas eu não quero, eu quero o centro e tirar a borda. Beleza? Ó, só para vocês perceberem, se vocês apertarem aqui, ó, o direito e o esquerdo, ele vai, o elemento vai existir, o elemento está lá, vocês não vão ver. Mas o elemento está aqui, ó. Tá vendo? O elemento está aqui. Vocês não vão ver, mas ele está aqui. Beleza? Coloquei. Ok, vou tirar a borda desse de baixo também. Tem que tirar a borda? Não, precisa não. Podemos deixar com borda. Tá? Podemos deixar com borda. Vou deixar um com borda e outro sem borda. Pronto. Criamos esses dois elementos. Mas, para a gente aprender a vetorizar, algo vai ser fundamental. A gente transformar isso em curva. Se eu apertar aqui, ferramenta de forma, clicar aqui, vocês percebam que aquelas ferramentas aqui em cima que apareceu para fazer borda, não aparecem mais, porque aquelas bordas eram fechadas. Essa borda aqui é aberta. Então, a gente vai trabalhar diferente. Vamos voltar lá, recriar. Vem aqui na ferramenta mão livre, tá? Vamos recriar um traço reto, igual vocês aprenderam anteriormente. Só que agora a gente não vai clicar 2 vezes. Eu vou clicar aqui só para vocês verem. A gente não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Vai clicar uma vez só. E aí vai aparecer uma pontinha, uma bolinha. O que significa essa bolinha? Que a linha não está quebrada, mas ela está selecionada. E aí eu posso usar uma ferramenta muito útil, que é essa aqui, ó, converter em curva. Converter em curva. E essa reta minha ainda continua reta, mas agora, diferente da outra vez, eu tenho possibilidade de transformá-la em curva. Como? Se eu botar o meu mouse com a ferramenta de forma selecionada aqui e puxar, eu já faço uma curva nela. Tá vendo? Reparem uma coisa, se eu clicar na beirada, cliquem na beirada para vocês verem. Vamos fazer 2 setinhas. Essa setinha eu posso conduzi-las separadamente e aí vai fazendo a forma que eu quiser. Ok? É isso. Então, sabendo disso, eu consigo fazer a mesma coisa nesse elemento. Ó. A mesma coisa. Ó. Tá vendo? Consigo fazer a mesma coisa nesse elemento. Ou seja, eu já sei trabalhar o meu elemento de diversas maneiras. Isso é super útil para uma vetorização, mas também para a gente fazer um logotipo. Muito útil. Vocês vão ver que lá na frente a gente vai usar muito. Essas duas ferramentas estão aqui. Eu vou selecionar as duas, tá? Cliquei em uma, apertei o Shift e cliquei na outra. Selecionei as duas e vou diminuir as duas. Para a gente fazer um exercício aqui que eu ensinei. Vem aqui no A, tá? O que é o A? É a ferramenta de texto. Vamos aprender ela agora? Não.
Eu só quero que vocês peguem um ar para a gente fazer um exercício, que foi o exercício que eu já fiz em sala de aula. Cliquei uma vez, vai aparecer essa marcação, vocês vão clicar o S, apertar a letra S. Pode ser a letra S maiúscula, tá? Letra S, beleza? Tá apertado. Eu estou com a ferramenta de texto selecionada. Eu vou clicar lá em seleção. Cliquei em seleção. Venho aqui e vou dar um B, um de bold, tá? Deixar ela negrito, beleza? Deixa eu aumentar ela aqui, puxei na beirada, aumentei. E aí, eu vou ensinar vocês a vetorizar com base em curvas, em dobras. Beleza? Existe uma maneira que é simples da gente vetorizar com base em dobras. Quer ver? Vamos lá. Deixa esse S aqui no canto. Vem aqui na ferramenta de retângulo, cria um retângulo. Vem aqui na ferramenta de forma, faça a forma aqui, tá? Com a bordinha. Pode ser assim, deixa a forma de borda. Vamos fazer agora o mesmo exercício que a gente fez quando estava quadrado lá. Só que agora é mais difícil porque está redondo, mas não tem problema. A gente busca o nozinho aqui, nó, e vai tentando mais ou menos. Depois a gente acerta, ó. Clica 2 vezes, vai tentando mais ou menos. Nem sempre a gente acerta o nó, tá? 2 vezes, fechou. A gente precisa aprender que esses pontos são pontos chaves. Ele não pode mexer. Por quê? Porque se eu tirar esse ponto, eu vou tirar aqui para vocês verem, ele vai fazer uma forma diferente. Então, esses são pontos chaves. Agora, a gente vai tentar ajustar aqui, tá? Para fazer a voltinha. Do mesmo jeito que eu aprendi anteriormente, ó. Cliquei. Vou fazer o seguinte, eu vou apertar a ferramenta de seleção, selecionar essa parte aqui, tá? Ver qual que está selecionado. Tá essa? Beleza. Ctrl Z. Vou clicar aqui com o botão esquerdo nesse azul aqui, ó, que ele vai me dar um contraste de cor melhor. Para quê? Para eu fazer o seguinte. Azul selecionada, tá vendo que ficou um traçadinho dentro? É porque essa está selecionada. Se eu selecionar a outra, o traçado vai ficar nela. Azul selecionado, cliquei no centro, vai fazer uma bolinha. Opa! Bolinha. Ferramenta aqui, ó, de converter em curva. Puxa. E tenta fazer. Esse por um acaso deu certo, mas se não der, você acerta aqui, ó. Se não der perfeito, você vem aqui e vai acertando as beiradinhas, que aí fica bem certinho. Entendeu? Mesma coisa nesse aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa e vai repetir em todas as camadas. Espera que eu vou fazer nesse aqui de fundo. Selecionei de fundo aqui, eu vou fazer diferente. Vou clicar aqui só para essa aqui. Eita, errei. Vou clicar aqui o Shift só para essa aqui ficar maior, tá? Essa aqui também ficar um pouquinho diferente, menor, tá? Só para a gente mudar um pouquinho. Então, no caso, opa, apertei errado, seleciono bem na beirada. Vocês viram que se eu não selecionar beirado vai dar errado, né? Como aqui já está em curva, ele fez a curva. Não tem problema, coloquei aqui na ponta, vou ter que ajustar essa curva aqui, né? Então, vamos lá. Beleza? Ah, mas ficou muito errado, eu vou ter que ajustar aqui na seta, ó, não vai ter jeito. Se ficar muito errado, vocês vão ter que ir ajustando na setinha. E vai ajustando. Esse movimento das setas, vocês conseguem fazer muitas coisas. Claro, demora um tempo para aprender, mas é mole. Vocês podem começar sempre puxando pelo meio, tá? Puxo pelo meio. No caso aqui está dando certo, mas vocês podem começar puxando pelo meio e depois acertando as laterais. Vocês vão ver que aqui já provavelmente não vai dar. Eu puxo pelo meio, já acerto aqui e fica bem próximo ao real. Como é um elemento vetorizado, eu não preciso ter perfeição, né? Tem uma perfeição que eu estou falando 100%. Então aqui eu vou clicar ele no rosa claro e esse aqui no marrom. Beleza, tá aqui. Vou tirar a borda de ambos, tá? Beleza, temos esses dois elementos aqui vetorizados de forma simples. Esse aqui não é vetor, não é isso? Se eu clicar aqui, ó, estão com borda fechada. Esse é vetor, está com borda aberta. Posso trabalhar aqui. Beleza? E aí, para terminar, a gente vai fazer esse exercício. Deixa eu voltar aqui. Para terminar, a gente vai fazer dois exercícios. Um vai ficar para casa, que é vetorizar o S. Mas o outro eu vou ensinar para vocês, que é esse aqui. Existe essa maneira de vetorizar que eu fiz. Esse aqui que vocês viram, que é traçar os pontos chaves e ir puxando. Existe uma outra maneira de vetorizar. Eu vou colocar esse aqui vou tirar a cor de fundo e vou deixar o traço cinza, tá? Seleciono a ferramenta, desculpa,
É essa mesmo, a ferramenta de mão livre. E a maneira que eu tenho para fazer é isso aqui, ó. Você aumenta bem, deixa bem perto da linha e vai clicando as linhas próximas, tá? Fazendo as linhas bem próximas umas das outras, tá? E faz isso na peça inteira, tá? Eu vou cortar aqui para o vídeo não ficar grande, porque eu vou fazer isso na peça inteira, tá bom? Só um momento. Bom, refiz tudo. Voltando aqui, ele está refeito. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo, só para mudar a cor ali, para ficar mais fácil. E se vocês perceberem, sim, esse canto ficou reto. Por quê? Porque eu deixei esse canto para eu mostrar para vocês que como são as duas maneiras. Então esse canto aqui eu deixei para fazer como eu fiz nesses aqui. E os outros eu vou fazer diferente. Vou fazer nesse formato dividido partezinha por partezinha. E depois a gente vai perceber que vai ficar igual. Beleza? Eu vou começar por esse canto aqui, que é a parte fácil de se fazer. Apertei. Show. Pronto, puxei o centro. Arrumei a setinha. E tá. Bem a setinha, arrumei a setinha. Bem preciso. Beleza? Ajustei, esse canto eu fiz. Agora eu vou fazer outras partes. Repare uma coisa aqui. Essa parte reta aqui, essa parte reta aqui e essa parte reta aqui tá sem pontinhos próximos do outro. Essa parte reta aqui eu fiz com pontinhos. Também fiz proposital, que eu quero mostrar para vocês que não adianta nada. Ó. Aqui ficou reto. Como ele é reto, eu ligo um ponto ou outro, fica reto, não me dá problema nenhum. Aqui, ó, eu vou tirar esses pontos aqui, vocês vão ver que não vai me dar também interferência nenhuma, na verdade. Esse aqui é o meu ponto-chave, eu vou tirar desse para baixo, tiro todos juntos, beleza? Tá aqui, tirei, não dá interferência nenhuma. Agora aqui, a gente vai entender uma coisa que é importante. Vamos lá. Perceba o seguinte, ele está fazendo a curva. Como ele é um vetor, ele é um cálculo matemático, a gente precisa entender o seguinte. Se ele tirar um ponto, tirou esse ponto aqui, eu vou mostrar e depois eu vou voltar. Tirei esse ponto. Ele vai entender que a sua mente quer que você ligue esse ponto a esse ponto aqui. Então, ele vai ficar reto. Se você tirar esse aqui, ó, vai ficar reto aqui. Se você tirar esse aqui, vai ficar reto aqui. E assim sucessivamente. Diferentemente de você tirar daqui até aqui. Por quê? Porque esse ponto, porque ele vai entender que você quer que você ligue esse ponto ao outro, mas de forma arredondada, porque tem esses pontos redondos no caminho. Então, se você fizer isso aqui, ó, repara, ele permanece arredondado. O que eu fiz? Selecionei os dois pontos juntos, ao mesmo tempo, com a ferramenta de forma mesmo, e deletei, apertei o delete. Pronto, ele sumiu, mas o formato continua arredondado. E eu posso fazer esse, como esse é meu ponto-chave, eu posso fazer isso com todos os outros. Ó. Selecionei e deletei. Pronto, ficou arredondado. Posso fazer isso em tudo. Ó. Esse é ponto-chave, esse é ponto-chave. No restante, eu posso tirar todos. O que eu estou fazendo aqui? Com a ferramenta de forma, eu aperto e corro com o mouse até atingir todos os pontos. Só os pontos que eu quero retirar. Se eu pegar o outro, vai estar errado. Vou retirar. Pronto, deu certo. Vou dar o Ctrl C para voltar. Vou mostrar para vocês como fica retirando esse aqui também. Você vai ver que vai ficar completamente errado a peça. Retirei esse. Aqui, ó, a peça já destoou muito. Por quê? Voltei, Ctrl Z. Porque esse aqui é ponto-chave. Na verdade, até esse aqui, se eu tirar, vai ficar bom. Deixa eu tirar esse aqui, ó. Não, deu errado. Espera aí. Deu errado. Então, esse é ponto-chave. Então, vou ter que tirar esses aqui, ó. Pronto, agora sim. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Tiro esses do meio, beleza, ponto-chave, construir a minha peça. Vou dar o F4 para aparecer todas as peças e vou tirar a peça com borda amarela de cima. Beleza? Viu? Dois modelos diferentes para a gente trabalhar. Vou deixar pintar ali de amarelo, esse aqui de rosa. Será de vermelho mesmo? Vermelho já tem lá em cima, com essa cor aqui. Beleza? Tá aqui. Então, qual é o exercício que vai ficar para casa? O S. A gente vai fazer o S. Vetorizar o S. Da maneira que vocês escolherem. Pode ser no traçadinho ou pode ser naquela maneira, linkando os pontos e fazendo a curva. Ok? Valeu, gente.
Tá aí a aula inicial, só para a gente começar a entender de CorelDRAW para publicidade. Depois tem mais aula. Valeu? Para quem não assistiu a aula presencial, tá aí a explicação. Um abraço.